Bom, depois da gente ver como é que funcionou a fotografia analógica, a gente precisa ver como é que se desenvolveu e como é que funciona a fotografia digital. Então, na história da fotografia digital, na verdade a gente inicia com o seguinte conceito. Toda a fotografia digital não usa filme, não importa, né, se é de papel, de celuloide, de 35 milímetros, nós não temos, né, filme. Todos os processos de fotografia digital capturam e salvam as fotografias em cartões de memória digitais ou qualquer outro tipo de dispositivo interno. Por exemplo, o próprio HD. Por exemplo, se eu estou utilizando um notebook, por exemplo, para tirar uma imagem, uma fotografia, ele vai armazenar diretamente no HD. Então, a ideia da fotografia digital é isso, certo? Eu vou armazenar diretamente no dispositivo digital a imagem que eu estou capturando. Como é que ela surge? Na verdade, boa parte do desenvolvimento da fotografia digital tem a ver com o seguinte problema. Os primeiros satélites espiões, isso nós estamos falando da década de 60 e 70, usavam um método extremamente difícil de recuperar as fotografias que eram tiradas por máquinas analógicas. Então, os satélites espiões basicamente tinham máquinas analógicas normais com filmes. Eles tiravam centenas, dezenas de fotos. E aí, ou essas fotos eram jogadas na Terra, literalmente dentro de latas, e eram com paraquedas e eram recuperadas, ou tinha um outro tipo de sistema de satélite que lá pegava aquela lata e lançava de novo, né, via foguete para a Terra. Então isso, obviamente, era extremamente caro e extremamente complexo de fazer. Então, qual foram as soluções que eles inventaram? A primeira solução foi já trabalhando com sistema eletrônico, onde eles conseguiam escanear as fotografias tiradas e revelar o filme no satélite para transmissão direto no solo. Então, o que, que acontecia? Eu tirava uma fotografia lá, revelava ela, fazia o escaneamento daquela fotografia, exatamente como se fosse um scanner, e transmitia para a Terra os bits representativos daquela imagem. O problema desse tipo de solução é que eu ficava também dependente do número de poses, né, do número de fotos que eu poderia tirar naquele filme. Não importa se era 24, 36 ou centenas, que normalmente, né, trabalhar com filmes maiores, mas ele tinha um limite. Chegava uma hora que eu tinha que colocar um filme novo lá naquele satélite, porque ele não ia continuar tirando. Aí a solução 2 realmente foi que construir uma matriz de captura completamente eletrônica, onde eu capturava, ou seja, eu tirava a foto digitalmente e transmitia digitalmente. Então a ideia, na verdade, da fotografia digital, a gente pode dizer que a ideia do escaneamento, ela surge antes da própria criação da fotografia digital. Em 1976, o KH-11 foi o primeiro satélite realmente a tirar fotos digitais e enviar para a Terra. Ele tirava fotos de 800 por 800 pixels, uma resolução de 0,64, que para os padrões atuais é extremamente baixo, mas foi o melhor que eles tinham conseguido na época. Em relação a outros tipos de aplicação, a Kodak também, em 1976, através do seu engenheiro chamado Steve Sanson, ele criou a primeira máquina totalmente digital de uso doméstico, certo? Na verdade, eles desenvolveram todo o sistema mais para pesquisa do que para ser utilizado realmente por uma pessoa. A máquina era extremamente pesada e complexa, pesava 8 quilos, só tirava fotografias preto e branco, tinha resolução de 0,01 megapixels e precisou 23 segundos para capturar uma imagem. Então, na verdade, ele tirava a foto e levava 23 segundos para processar. E vejam, vocês podem ver ali na imagem, que o dispositivo de armazenamento era uma fita cassete. É certo? Ele armazenava na forma digital, 0 e 1, mas numa fita cassete. Ok? Como quem trabalhou com computadores antigos sabe aí, né? Você podia armazenar dados em fita cassete, ok? Então foi mais para pesquisa e desenvolvimento do que realmente para uma aplicação comercial. Bom, em 1981
Então foi lançada a Mavica, que é da Sony, tá? Ela, na verdade, era uma câmera analógica que gravava a imagem em sinais analógicos, não gravava em sinais discretos, ou seja, não transformavam em bits, ok? Ele utilizava aqueles disquetes de vídeo de 2 por 2 polegadas e registrava como se fosse cada frame de um vídeo, ele registrava como se fosse uma fotografia. Foi a primeira tentativa de gerar uma máquina realmente digital e disponibilizar para o público. Em 1900... Em 1984, a Canon demonstrou o protótipo do que ela chamou de RC701 nos Jogos Olímpicos de Verão de Los Angeles, ok? Então, eles começaram a fazer o quê? Qual era a ideia? A ideia era que essa câmera, ela tirava fotos realmente digitais. Nessa época já tinha transmissão de sinais digitais por modems, ou seja, pela linha telefônica. E aí, a partir a possibilidade de você tirar essa imagem digital, conseguia transmitir pela linha telefônica até um outro lugar. Era extremamente cara, mas tinha vantagem, essa vantagem de eu não precisar, por exemplo, revelar a fotografia e enviar para um jornal. O custo dessas máquinas dessa época chegava a $20.000. A qualidade era muito ruim comparado com a qualidade que a gente tem na época da analógica, era muito pior. No entanto, tinha essa vantagem de você poder transmitir pelo modem, né, pela linha telefônica. Então, os noticiários de todo mundo, principalmente os grandes jornais que tinham correspondentes no mundo inteiro, começaram a trabalhar com esse tipo de câmera digital, até mesmo porque os jornais têm uma baixíssima qualidade de impressão normalmente. Então, na verdade, se a fotografia era ruim, não tinha grande problema. Então, se utilizou muito a partir das Olimpíadas de Los Angeles. Por exemplo, durante os protestos da Praça da Paz Celestial em 1989, a Primeira Guerra do Golfo em 1991, já se utilizou e muito esse tipo de fotografia e transmissão. A primeira câmera digital comercializada realmente para o grande público provavelmente foi essa da Casio, a VS-101, que foi lançada apenas em 1987, ok? Ela era cara também, mas já tinha um preço um pouco mais barato, que já permitia que algumas pessoas podiam comprar. Ela armazenava as fotografias naquele tipo de disquete que vinha junto com ela. Em 1989, surge a DSX da Fuji, que era uma câmera analógica que gravava em um disquete de vídeo as imagens no formato digital. A primeira câmera digital realmente vendida nos Estados Unidos foi essa Daikin Model de 1990. Mais tarde ela foi comprada pela Logitech. Ela, apesar de ser cara, cerca de $1.000, ela foi a primeira a ter um relativo sucesso nos Estados Unidos, certo? Depois, a Kodak lançou uma câmera bem importante aqui, que foi a DSC-100, em 1991, que era uma câmera profissional e que tinha esse sistema de armazenamento digital externo extremamente grande, volumoso, pesado, mas que permitia tu tirar muitas fotos, porque até então o grande problema é onde tu armazenava essas fotos. Aqueles disquetes armazenavam pouquíssimas fotos. Então, para um uso profissional, isso começava a complicar. Então, o pessoal desenvolveu esse sistema de armazenamento externo aqui, como se fosse um tipo de um HD externo na época, onde você podia armazenar centenas ou mesmo milhares de fotos. O único problema era carregar isso de um lugar para o outro, mas era o que tinha na época. Então, durante toda a década de 90, vai ter a grande revolução das máquinas digitais. Em 95 sai a primeira câmera com tela de cristal líquido atrás, onde você via realmente a foto, não mais pelo visor, mas por um sistema digital. Em 1995 e 96, as primeiras câmeras começaram a gravar vídeos. E em 1998, o JPEG e o MPEG vão se tornar o padrão para
a captura de fotografias e de vídeos, basicamente por todas as máquinas, que vão se tornar o padrão até hoje, tá? Vai surgir mais ou menos ali no final da década de 90. Em 2003, as câmeras digitais superam o número de vendas das câmeras analógicas pela primeira vez. Em 2004, a Kodak para de vender câmeras analógicas, vai se concentrar apenas em câmeras digitais. E em 2012, vai ser a falência, ela entra em falência e vai ser encerradas as atividades da maior empresa de fotografia de todos os tempos. Bom, agora a gente vai ver como é que ocorre dentro de uma câmera digital, não importa qual seja, a captura de uma imagem. Então, para que esse processo ocorra, eu preciso do que a gente chama de CCD, dispositivo de carga acoplada. É um chip, certo? Que tem esse sensor aqui que aparece na esquerda, que na verdade ele é um sensor de luz. Ele vai pegar a luz, tá? Ou seja, a imagem que ele está observando, e vai transformar isso em elétrons. Então aqui, por exemplo, está entrando um ponto de luz. Esse sensor ele vai perceber esse ponto de luz, ele vai dividir, esse sensor é dividido numa matriz de milhares de pequenos quadradinhos, e ele vai para cada um desses quadradinhos aqui, ele vai medir a quantidade de elétrons que ele consegue capturar. Essa quantidade de elétrons aqui, tá, vai ser transformada num número, e é esse número que eu vou armazenar como se fosse o ponto de luz que eu consegui capturar. Então esse número, como é um número eu posso transformar para binário, é que eu vou realmente armazenar no meu dispositivo de armazenamento interno, seja lá um chip, um cartão USB ou assim por diante. Então esses pixels são esses pequenos quadrados que compõem a imagem. Só para dar um exemplo para vocês, uma imagem de 800 pixels de largura por 600 de altura, que é uma imagem pequenininha, forma uma matriz de 480 mil pixels. Hoje em dia isso daria mais ou menos meio megapixel. Só para vocês terem uma comparação, as câmeras digitais normais, né, conseguem imagens entre 5 a 20 megapixels. Então como é que funciona a matriz de pixels? Então o que eu tenho é exatamente isso, uma matriz como se fosse uma tabela, tá? Que eu tenho colunas e linhas. Então, o que aquele CCD, aquele chip faz? Ele vai indicar para cada um desses quadradinhos aqui, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12 e assim por diante, a quantidade de luz que ele pega. E essa quantidade de luz, por uma fotografia preto e branco, ele simplesmente vai me dar em níveis de cinza. Por uma fotografia colorida, aí a gente vai ter que trabalhar com um padrão colorido, como a gente vai ver logo a seguir, que é o padrão RGB. Usualmente, nesse padrão RGB, cada cor é codificada entre 0 e 255. O que é o padrão RGB? Ele diz o seguinte, todas as cores do mundo, né, todas as cores que eu quiser criar, ele é formado apenas por 3 cores primárias, que eu posso misturá-las de acordo com a quantidade que eu misturar elas, eu vou conseguir todas as cores do mundo. Então, o padrão RGB vem de Red, Green, Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Então, eu tenho o vermelho, eu tenho o verde e o azul. Se eu misturar o verde com o vermelho, eu tenho o amarelo. Se eu misturar o vermelho com o azul, eu tenho o rosa. Se eu tenho o verde com o azul, eu tenho o ciano. Se eu misturar todas as cores, eu tenho o branco. Se eu não tiver cor nenhuma, eu tenho o preto. Tá? Essa é a ideia do padrão RGB. Ah, eu quero criar uma cor diferente? Eu boto um pouco mais de vermelho, um pouco menos de azul, um pouco mais de verde. Ah, eu quero criar uma cor mais marrom, um pouco mais de vermelho, de azul, um pouquinho menos de verde. E assim sucessivamente. O que importa é que eu consigo criar todas as cores que eu quiser apenas com essas 3 cores aqui, essas 3 luzes. Então o diagrama RGB agora se torna o seguinte. Esse pixelzinho aqui, que é o pixel 1, 0, tá? Coluna 1, linha 0. Ele tem uma quantidade de 6 de vermelho, de 250 de verde e 7 de azul. RGB. Então ele é um verdezinho. Ah, esse aqui, o pixel 4, 2. Ele tem
241 de vermelho, 252 de verde e 23 de azul. É um amarelo. E esse aqui, que é o pixel 2, 3. Ele tem 247 de vermelho, 250 de verde e 237 de azul, que é um quase branco. Para eu chegar ao branco no padrão RGB, que vai de 0 a 255, o branco puro é 255, 255, 255. O preto puro é 0, 0, 0. Então, para vocês terem uma ideia, esse aqui é uma imagem 4x4, ou seja, apenas 4 pixels por 4 pixels, tá? Aqui, mínima, pequeniníssima, que eu botei ela grande só para vocês terem uma ideia. E como é que eu vou armazenar? Eu vou armazenar para cada linha, para cada coluna, os valores de vermelho, verde e azul. Vermelho, verde, azul. Vermelho, verde, azul e assim sucessivamente. Então eu tenho 3 números para cada pixel. Aqui os meus pixels estão bem aumentados para a gente ver as cores, tá? Então essa cor aqui, 0, 100, 100 é essa cor aqui, a 25, 75, 100 é essa, a 12, 18, 20 é essa aqui e assim sucessivamente. Então eu tenho uma imagem extremamente pequena, 4x4 daria um pixelzinho bem pequenininho aqui, e eu tenho que armazenar todos esses valores aqui, porque eu preciso armazenar valores entre 0 e 255 para cada cor, para cada pixel, certo? Uma coisa importante aqui é que nesse caso aqui, dessa matriz extremamente pequena aqui, eu estou mostrando para vocês os valores em decimal, certo? De 0 a 255, mas a gente sabe que os computadores só armazenam em binário. Então, na verdade, eu ainda terei que transformar todos esses números aqui para binário antes de armazená-los como uma imagem. Em relação aos formatos de imagens digitais, alguns dos mais importantes são o TIFF. Ele permite uma compressão sem perdas, ou seja, a imagem original eu posso comprimi-la, deixá-la um pouco menor, mas não vai ter nenhuma perda de qualidade. As imagens normalmente são de altíssima definição, e exatamente por ser de alta definição e não trabalhar com compressões com perdas, ele normalmente é o padrão para armazenamento em sistemas arquivísticos. O BMP, que é o padrão do Microsoft Windows, não trabalha com compressão, normalmente para arquivos pequenos, para criação de ícones e assim por diante. O JPEG é extremamente importante porque é o padrão atual para máquinas fotográficas e é importante a gente saber que ele é uma compressão com perdas e que a grande maioria das máquinas digitais hoje, ou de celulares, quando ela tira foto, tira em JPEG, ela já realiza a compressão, ou seja, há uma perda na hora que você tira a máquina. Existem algumas máquinas profissionais que permitem você tirar fotos em TIFF, sem compressão. Que seria o ideal para fazer o armazenamento de documentos arquivísticos digitais. Máquinas que tiram JPEG de alta qualidade podem ser utilizadas, mas é bom saber que há uma pequena perda na hora que você tira a fotografia. Um limitante dele é que ele não trabalha com transparências. Também temos o GIF, que é um padrão proprietário, na verdade, de uma empresa. Ele foi muito utilizado na web para criar animações, né? Até hoje você encontra ainda GIFs animados para tudo que é lado, mas ele não é um padrão, exatamente porque ele é proprietário. Na verdade, o padrão atual para a web é o PNG. Ele é um padrão aberto da W3C, da World Wide Consortium, que indica o PNG para ser utilizado para imagens da web. Ele permite transparências, como o exemplo que nós temos ali, e permite também animação. Então você pode ter animação em PNG, assim como você tinha em GIF. Normalmente as animações em PNG são de mais alta qualidade e exigem tamanhos menores.